Nunca tive fé em fenômenos paranormais, mas tudo mudou após o que ocorreu naquela pequena localidade rural. Inicialmente, o lugar parecia pacato, uma daquelas vilas tranquilas com residências distantes e ruas de terra batida. Sempre fui morador urbano, mas sentia a necessidade de um período longe da agitação da cidade e das rotinas incessantes. Foi então que um amigo me sugeriu visitar a fazenda que herdou dos avós, oferecendo-me a chance de passar alguns dias lá, já que ele raramente utilizava a propriedade. A fazenda ficava a aproximadamente 30 minutos de carro da cidade mais próxima. Ao chegar, a serenidade do ambiente me impressionou. Colinas verdejantes, um céu vasto e a sensação de isolamento tinham algo reconfortante, mas também um leve toque de solidão. Os habitantes da cidade próxima eram amigáveis, porém percebi que me observavam de maneira estranha, como se soubessem de algo que eu desconhecia. Nos primeiros dias aproveitei a tranquilidade. A fazenda era ampla e as noites eram completamente silenciosas, exceto pelo som dos grilos e do vento entre as árvores. Eu lia meus livros, caminhava pelas trilhas e dormia em paz. Contudo, com o passar dos dias, comecei a perceber detalhes que me deixavam desconfortável, pequenos acontecimentos que inicialmente ignorei. Numa noite, por exemplo, enquanto estava na varanda, ouvi um ruído estranho que não consegui identificar. Era como um sussurro vindo da mata densa, seguido de um leve farfalhar. Tentei desconsiderar, pensando que fosse apenas o vento ou algum animal, mas na noite seguinte o som se repetiu, vindo do mesmo local. Desta vez peguei uma lanterna e resolvi investigar. Caminhei até a borda do matagal, apontando a luz para dentro das árvores. Imediatamente, o farfalhar cessou e o silêncio que se seguiu foi absoluto. A escuridão naquela área parecia mais densa e uma sensação de desconforto me dominou. Decidi retornar para casa. Nos dias que se seguiram, as coisas ficaram estranhas. Notei que alguns objetos estavam fora do lugar ao acordar, como se alguém os tivesse mexido durante a noite. Tentei convencer-me de que era apenas minha imaginação, mas a sensação de estar sendo vigiado aumentava diariamente. Uma tarde, enquanto explorava os arredores, encontrei um morador local cuidando de suas vacas. Conversamos por alguns minutos e, ao saber que eu estava na fazenda do meu amigo, ele ficou sério. "Você está sozinho lá?" Srenia perguntou. Confirmei. O homem balançou a cabeça lentamente, olhou para o chão e murmurou algo que não entendi. Perguntei o que ele quis dizer, mas ele apenas repetiu: "Tenha cuidado." Retornei à fazenda com um peso no peito. A noite caiu mais rápido do que o habitual, e quando a escuridão envolveu o local, algo parecia diferente. O farfalhar voltou, agora mais alto e próximo da casa. O vento começou a soprar com força, fazendo as árvores balançarem violentamente. Permaneci dentro, tentando me acalmar, mas a sensação de que algo estava errado persistia. Por volta da meia-noite, ouvi batidas na porta, leves, como dedos arranhando a madeira. Meu coração acelerou. Quem poderia estar ali, em meio ao nada, naquela hora? Peguei uma faca da cozinha, controlei a respiração e me aproximei da porta. As batidas continuaram e, por um instante, considerei abrir, mas algo dentro de mim me impedia. A seguir, ouvi uma voz baixa, quase um sussurro, mas suficientemente clara para me arrepiarem os ossos. "Deixe-me entrar por um momento." Era uma voz feminina, suave e doce, mas com uma frieza e distanciamento que não pareciam naturais. Fiquei paralisado por alguns segundos até que as batidas cessaram abruptamente. O silêncio que se seguiu foi aterrador. Afastei-me da porta, tentando me acalmar, mas sabia que algo estava lá fora, esperando. Peguei a lanterna novamente, sem coragem de abrir a porta, e subi para o quarto, tentando dormir. O sono não veio. Fiquei deitado na cama, ouvindo o farfalhar, as batidas ecoando na minha mente e aquela voz pedindo para entrar. No dia seguinte, decidi que precisava conversar com alguém da cidade. Dirigi até a pequena vila em busca de respostas e encontrei uma senhora idosa, dona de um mercadinho. Após algumas perguntas, ela suspirou profundamente e compartilhou o que sabia. Segundo ela, a fazenda onde eu estava pertencera há muito tempo a uma família conhecida por práticas estranhas.
Os moradores evitavam falar sobre o assunto, mas circulavam rumores sobre antigos rituais realizados naquela terra. Dizem que algo ficou preso ali. Ela me alertou com expressão preocupada. Não é bom mexer com essas coisas. Tentei ignorar, mas a ideia de que algo antigo e maligno estava preso na propriedade não saía da minha cabeça. Decidi permanecer mais um dia para ter certeza de que não estava enlouquecendo. Voltei à fazenda à tarde, com o sol ainda brilhando, mas a sensação de desconforto nunca me abandonou. Naquela noite, o farfalhar voltou mais intenso e as batidas logo em seguida, mais fortes e persistentes. Eu estava decidido a não ceder, mas quando ouvi a voz novamente, algo mudou. Ela não implorava mais para entrar, agora estava zangada. Abra essa porta. A ordem veio fria e cortante, e meu corpo reagiu instintivamente. Comecei a caminhar em direção à porta, mesmo contra a vontade, como se algo me controlasse. Cheguei à maçaneta, mas antes que pudesse abrir, um grito horrível ecoou do lado de fora, vindo de várias direções ao mesmo tempo. Recué, tremendo, sem coragem de olhar pela janela. Algo terrível estava lá fora e sabia que, se abrisse a porta, não sobreviveria para contar a história. O grito cessou, mas a presença continuou. De alguma forma consegui pegar o telefone e liguei para meu amigo, implorando para que viesse até a fazenda. Quando ele chegou no dia seguinte, o sol já havia nascido e o que encontrou foi uma versão completamente destruída de mim. Não consegui falar sobre o que aconteceu, mas ele entendeu o suficiente ao ver o medo em meus olhos. Partimos naquela manhã e jurei nunca mais retornar. Essa experiência mudou minha vida. Algo antigo e sombrio habita aquela terra, algo que ainda busca o que perdeu. Talvez eu não saiba exatamente o que aconteceu ali, mas uma coisa é certa. O interior guarda segredos que deveriam permanecer enterrados, e fui tolo em tentar desvendá-los. Mas a história não termina aí. Mesmo após deixar a fazenda e retornar à minha vida normal, o terror não me abandonou. A experiência deixou uma marca indelével na minha mente. Frequentemente acordava à noite com a sensação de que alguém estava me observando. Pesadelos com a voz feminina e as batidas na porta tornaram-se parte do meu cotidiano. Minha casa na cidade, que antes parecia um refúgio, agora era palco das minhas maiores angústias. Uma noite, enquanto tentava dormir, ouvi um farfalhar vindo da varanda, um som muito semelhante ao que ouvi na fazenda. Meu coração disparou e uma onda de pânico me dominou. Levantei lentamente, tentando manter a calma, e olhei pela janela. Não havia nada lá fora, mas a sensação de estar sendo observado persistia, ficando ainda mais intensa. No dia seguinte, decidi investigar mais a fundo a história da fazenda. Passei horas na biblioteca local pesquisando sobre a antiga família que possuía a propriedade e sobre quaisquer ocorrências estranhas na área. Descobri que, além dos rumores sobre rituais antigos, havia registros de pessoas desaparecidas e eventos inexplicáveis ao longo dos anos. A conexão entre esses eventos e a fazenda era vaga, mas havia uma constante: a presença de algo maligno. Encontrei também referências a um antigo livro que, segundo alguns, continha práticas esotéricas e rituais que poderiam explicar os fenômenos que presenciei. O livro estava escondido em uma antiga biblioteca municipal, e os registros indicavam que havia sido removido há décadas, o que me deixou ainda mais perturbado, pois ninguém sabia onde ele estava. A busca pela verdade me levou a uma jornada que ultrapassava os limites do razoável. Fiquei obcecado em entender o que havia acontecido e em encontrar respostas que talvez nunca fossem dadas. Em um impulso desesperado, entrei em contato com um especialista em fenômenos paranormais, alguém que já havia lidado com casos semelhantes. Ele concordou em me ajudar, mas o que descobrimos juntos foi ainda mais perturbador. Durante nossa investigação, o especialista revelou que a fazenda estava localizada em um ponto onde as energias cósmicas se encontravam de maneira muito peculiar. Segundo ele, esses pontos eram conhecidos por atrair entidades e forças malignas que buscavam se manifestar no nosso mundo, como se a fazenda fosse um portal para algo muito mais sombrio. A história dos avós do meu amigo começou a fazer sentido. Eles não eram apenas proprietários de uma propriedade rural,
mas faziam parte de algo muito maior e mais sinistro. As práticas estranhas e os rituais não eram apenas superstições locais, mas tentativas desesperadas de controlar ou apaziguar as forças que habitavam a região. A fazenda, com seu isolamento e a antiga energia que permeava o local, havia se tornado o epicentro de eventos paranormais que transcendiam o tempo. Mesmo com todas essas revelações, nada me preparou para o que aconteceu na última vez que visitei a fazenda. Voltei meses depois, decidido a confrontar o que quer que estivesse lá. Estava armado com novas informações e preparado para enfrentar a verdade. No entanto, ao chegar, encontrei a fazenda completamente abandonada. A casa estava em ruínas e a atmosfera era ainda mais opressiva do que eu lembrava. O farfalhar e as batidas haviam cessado, mas uma sensação de mal-estar permeava o lugar. Enquanto explorava os escombros, encontrei um antigo altar oculto em um dos cômodos. Havia símbolos e marcas estranhas nas paredes, e um livro antigo estava sobre o altar, o mesmo que havia sido removido da biblioteca municipal. Ao tocar no livro, uma onda de energia fria me envolveu e uma presença invisível parecia me observar. O que aprendi naquele dia foi aterrorizante. O livro continha instruções para rituais que buscavam abrir portais para outras dimensões, e as marcas na parede faziam parte de uma tentativa de manter essas portas fechadas. Algo havia dado errado, e a presença que senti na fazenda era a manifestação de uma entidade que havia escapado para o nosso mundo. Decidi deixar a fazenda imediatamente, mas a sensação de estar sendo seguido nunca me abandonou. A partir daquele dia, minha vida mudou para sempre. O que deveria ser uma escapada tranquila no interior, transformou-se em uma experiência que desafiou tudo o que eu acreditava. O mistério da fazenda e o que ela continha não eram apenas histórias para assustar, mas realidades aterrorizantes que me forçaram a confrontar o desconhecido. Essa experiência alterou minha vida de maneiras que eu nunca poderia imaginar. Algo antigo e sombrio vive naquela terra, algo que ainda busca o que perdeu. Talvez eu não saiba exatamente o que aconteceu ali, mas uma coisa é certa: o interior guarda segredos que deveriam permanecer enterrados, e fui tolo em tentar desvendá-los. A fazenda, com seu passado oculto e suas forças malignas, me deixou com uma compreensão profunda e assustadora do que se esconde nas sombras do mundo. E apesar de tudo, sei que o que encontrei lá é apenas a ponta do iceberg de algo muito mais vasto e incompreensível. Quando eu tinha 16 anos, minha família decidiu passar um tempo em uma propriedade rural que foi deixada para nós por um parente distante. A ideia era simples: escapar da agitação da cidade, respirar ar puro e talvez descobrir um pouco mais sobre nossas raízes. No entanto, o que parecia ser uma escapada tranquila se transformou em uma experiência que desafiaria minha compreensão do mundo e do sobrenatural. A propriedade ficava em uma área isolada, cercada por vastos campos e uma floresta densa que parecia se estender até onde a vista alcançava. A casa, com telhados de telha vermelha e paredes de pedra desgastadas pelo tempo, tinha um charme rústico, mas também uma aura de mistério que nos envolvia. As janelas grandes estavam cobertas por cortinas grossas e a varanda parecia clamar por uma nova pintura. Parecia o local ideal para uma pausa da vida moderna, mas a atmosfera da casa trazia uma sensação de solidão que contrastava com a agitação da cidade que deixamos para trás. Nos primeiros dias, a experiência foi bastante tranquila. Aproveitamos para explorar a propriedade, pescar no lago próximo e nos adaptar à vida no campo. As noites eram silenciosas, exceto pelo som das cigarras e pelo ocasional uivo de um lobo ao longe. A tranquilidade do campo, porém, tinha uma qualidade quase opressiva. Algo na vastidão do espaço e na solidão das noites começava a me incomodar, mas tentava afastar esses pensamentos, acreditando que era apenas a adaptação à nova rotina. Contudo, logo começamos a notar coisas estranhas que não conseguimos explicar. O primeiro sinal de que algo estava fora do normal ocorreu em uma noite particularmente escura. Estávamos todos reunidos na sala assistindo a um filme antigo que encontramos na estante da casa quando a televisão começou a apresentar uma interferência estranha. O som ficou distorcido
e antes que pudéssemos entender o que estava acontecendo, a TV desligou sozinha. Minha mãe tentou ligar o aparelho novamente, mas sem sucesso. Enquanto ela lutava com a televisão, olhei pela janela e notei uma luz fraca piscando entre as árvores na floresta. A princípio pensei que fosse alguma iluminação de um vizinho ou um reflexo, mas a luz parecia se mover e mudar de intensidade de maneira inexplicável. Decidi verificar, acreditando que talvez fosse um grupo de caçadores ou algum outro visitante inesperado. Peguei uma lanterna e saí para o campo, mas a escuridão parecia engolir tudo ao meu redor. Caminhei em direção à luz, mas à medida que me aproximava, ela parecia se afastar. Senti um frio na espinha e uma crescente sensação de que algo estava errado. Quando finalmente cheguei ao local onde a luz parecia estar, percebi que não havia ninguém lá. A luz havia desaparecido e o silêncio era absoluto. Voltei para casa com a sensação de que estava sendo observado. Meus pais estavam nervosos, mas conseguiram consertar a TV e a noite continuou normalmente. No entanto, não conseguia tirar da cabeça a sensação de desconforto. A ideia de que algo nos observava e nos seguia persistia em minha mente. Nos dias seguintes, outros eventos estranhos começaram a ocorrer. Notamos que algumas portas e janelas da casa estavam abertas, mesmo quando tínhamos certeza de que as havíamos fechado antes de sair à noite. Ouvíamos passos pesados no andar de cima, mesmo quando estávamos todos no térreo. Meu pai tentava racionalizar tudo, sugerindo que o vento poderia ter aberto as portas, mas minha mãe e eu sabíamos que havia algo mais sinistro acontecendo. Uma tarde, enquanto explorava a floresta, encontrei uma pequena cabana abandonada. Ela estava escondida entre as árvores e quase camuflada pelo mato denso. A porta estava entreaberta e a curiosidade me levou a entrar. O interior estava coberto de poeira e teias de aranha, mas o que me chamou a atenção foram símbolos estranhos desenhados nas paredes. Eram figuras e marcas que pareciam ter sido feitas com algo escuro e pegajoso. Senti um calafrio ao olhar para aqueles símbolos e uma sensação de medo tomou conta de mim. Saí rapidamente da cabana e voltei para casa, decidido a contar aos meus pais o que havia encontrado. Quando mostrei a eles onde ficava a cabana, fomos até lá juntos. No entanto, para minha surpresa, a cabana estava vazia e os símbolos haviam desaparecido. Meu pai achou que eu estava imaginando coisas, mas minha mãe parecia preocupada. A sensação de que algo estava errado continuava a crescer e eu não conseguia mais ignorá-la. Foi naquela noite que as coisas realmente começaram a ficar estranhas. Estávamos todos na cama quando começamos a ouvir um som estranho vindo do sótão. Era como se algo estivesse se arrastando ou se movendo lentamente. Meu pai decidiu verificar, mas ao subir para o sótão, não encontrou nada além de caixas e mais poeira. No entanto, a sensação de que algo estava ali espreitando não desapareceu. Durante essa mesma noite, fui acordado por um som de batidas na janela do meu quarto. Olhei para fora e vi uma figura encapuzada parada sob a luz da lua. A figura estava imóvel, como se estivesse me observando. Corri para acordar meus pais, mas quando voltamos ao quarto, a figura havia desaparecido e a janela estava fechada. O medo se apoderou de mim e não consegui dormir mais naquela noite. Nos dias seguintes, a situação piorou. Encontramos nossos objetos pessoais espalhados pela casa, como se alguém tivesse revirado tudo. Meu pai estava frustrado tentando encontrar uma explicação lógica para tudo o que estava acontecendo, mas minha mãe e eu estávamos convencidos de que havia algo sobrenatural em ação. A sensação de que algo estava sempre à espreita não desapareceu completamente. Mesmo depois de retornarmos à cidade, o trauma da experiência nos acompanhou. Nunca voltei à fazenda desde então e o que vivenciei lá mudou minha perspectiva sobre o sobrenatural para sempre. A experiência me ensinou que, por mais que tentemos entender o desconhecido, há coisas que estão além da nossa compreensão e que, às vezes, é melhor deixar os mistérios do passado enterrados. Com o tempo, comecei a revisitar minhas memórias e tentar entender melhor o que aconteceu. Fiz algumas pesquisas sobre a propriedade e descobri que ela tinha uma história sombria. O parente que nos deixou a fazenda havia falecido de maneira misteriosa,
e os registros indicavam que a casa havia mudado de mãos várias vezes devido a eventos inexplicáveis e acidentes estranhos. Isso apenas aumentou a sensação de que algo sinistro estava escondido naquelas terras. Em uma tentativa de obter mais respostas, entrei em contato com um especialista em história local que sabia mais sobre a região e seus antigos habitantes. Fui até sua pequena biblioteca no centro da cidade e descobri que a área onde a propriedade estava localizada havia sido, uma vez, o local de práticas esotéricas e cultos antigos. A ideia de que minha família havia se estabelecido em uma propriedade com um passado tão carregado de mistério e escuridão me deixou ainda mais inquieto. O especialista explicou que na antiguidade, a região tinha a reputação de ser um local de rituais antigos, com algumas práticas envolvendo invocações e acordos com entidades não naturais. Ele mencionou que esses lugares costumavam ter uma energia residual que podia atrair fenômenos sobrenaturais ou criar uma atmosfera de inquietação e medo para aqueles que lá viviam. Isso explicava, em parte, os eventos estranhos e a sensação constante de estar sendo observado que eu havia sentido. Já de volta à cidade e tentando seguir em frente, sonhei com a casa. No sonho, a casa estava em chamas e as sombras das figuras encapuzadas que havia visto antes dançavam ao redor, rindo e murmurando em uma língua que eu não conseguia entender. A sensação de terror era tão intensa que acordei em pânico, com o coração batendo forte e a sensação de que a experiência na fazenda ainda estava longe de acabar. Decidi fazer uma última visita ao local, apenas para ver se poderia encontrar algum tipo de explicação ou talvez até realizar um ritual de limpeza por conta própria, já que os eventos não pareciam ter cessado completamente. Voltei à fazenda com uma sensação de determinação e medo misturados. Ao chegar, a casa parecia ainda mais desolada, e o ambiente tinha um ar de decadência que eu não tinha notado antes. O que antes parecia apenas um local simples e rústico agora parecia carregado de energia negativa. Passei algum tempo explorando os arredores e, para minha surpresa, encontrei outra cabana escondida mais ao fundo da propriedade que eu não tinha notado anteriormente. Essa cabana estava em um estado ainda mais deteriorado do que a primeira, e dentro dela encontrei objetos que pareciam pertencer a antigos rituais. Velas queimadas, pentagramas desenhados no chão e outros itens que sugeriam práticas ocultas. Fiquei paralisado por um momento. A sensação de que algo estava profundamente errado tomou conta de mim novamente. Enquanto estava na cabana, ouvi o som de passos atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém lá. O medo se transformou em pânico e saí correndo da cabana e da propriedade, decidido a nunca mais voltar. A sensação de estar sendo observado e a presença invisível pareciam estar cada vez mais fortes. A experiência na fazenda deixou marcas profundas em mim. A sensação de que algo sinistro estava escondido naqueles campos e florestas nunca me abandonou completamente. Mesmo depois de muitos anos, a lembrança da casa e dos eventos que ocorreram ali ainda me assombram. Às vezes, ao olhar para a floresta à distância, sinto um frio na espinha e a sensação de que algo está à espreita entre as árvores, esperando para ser descoberto. O que aprendi com essa experiência é que há mistérios no mundo que são melhor deixados intocados. Às vezes, o desconhecido é melhor não ser explorado e os segredos do passado são melhor deixados enterrados. A experiência me ensinou a respeitar o que não podemos entender e a aceitar que algumas coisas estão além da nossa compreensão. Nasci e cresci em uma vila isolada, cercada por vastos campos e florestas densas. Para muitos, esse ambiente parecia pacífico, uma vida simples em meio à natureza, mas para quem vivia ali, especialmente durante a noite, o interior carregava um ar pesado e misterioso. A escuridão que caía sobre as casas não era apenas a ausência de luz, mas uma espécie de manto sombrio que parecia sufocar e esconder segredos muito antigos. Lembro que meus pais falavam em sussurros sobre histórias que envolviam desaparecimentos e acontecimentos estranhos que rondavam a região. Nunca levei essas histórias a sério até a noite em que tudo mudou. A casa onde eu morava ficava no final de uma estrada de terra batida, praticamente isolada.
Havia um campo aberto em frente e atrás da casa, uma floresta densa. A vila era pequena e as poucas pessoas que moravam ali pareciam presas a uma rotina que nunca mudava. O tempo parecia correr de maneira diferente no interior. À noite, um silêncio profundo dominava e tudo o que se ouvia eram os ruídos da floresta ao longe. Nos últimos meses, comecei a notar algo diferente. Não eram barulhos comuns da natureza, mas sim o som de passos lentos e arrastados que pareciam sempre distantes. Tentava ignorar, mas o medo começou a tomar conta de mim quando esses sons se aproximavam cada vez mais. A primeira vez que ouvi esses passos, pensei que fossem apenas os sons dos animais selvagens que habitavam a floresta. No entanto, à medida que os dias passavam e o som persistia, comecei a duvidar dessa explicação. Era uma sensação desconcertante, como se algo estivesse se aproximando, mas sempre à margem do meu campo de visão. Durante o dia, o campo parecia inofensivo, mas à noite, a escuridão revelava uma natureza diferente. Numa noite particularmente fria, enquanto me preparava para dormir, o som dos passos estava mais próximo do que nunca. Era um som arrastado, como se algo estivesse se movendo pesadamente pelo chão, circulando ao redor da casa. Peguei uma lanterna hesitante e fui até a janela da sala. Apontei a luz para fora, mas tudo o que vi foi o campo vazio. No entanto, o som não parava, como se a coisa estivesse à espreita, esperando por algo. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei sentado na sala, observando a escuridão através das janelas, com uma faca ao meu lado. As semanas seguintes foram marcadas por uma crescente sensação de desconforto. As noites estavam cada vez mais geladas, e a sensação de ser observado se tornava constante. A neblina densa que cobria as janelas todas as noites me incomodava, como se algo estivesse respirando ali, apenas esperando que eu olhasse para fora. Até que em uma dessas noites, ao me deitar, ouvi um som estranho vindo do quarto de hóspedes que ficava nos fundos da casa. Um estalo seguido de algo que se arrastava pelo chão de madeira. Levantei da cama tentando não fazer barulho e caminhei até o corredor que levava ao quarto de hóspedes. Ao me aproximar, vi que a porta estava entreaberta e de dentro do quarto saía uma luz fraca, quase imperceptível. Meu coração acelerou, mas com a faca na mão, empurrei a porta com cautela. A cena que encontrei lá dentro me deixou paralisado no chão. Algo que parecia lama escura e viscosa formava uma trilha levando até a janela. As cortinas balançavam e o ar estava pesado, carregado de um cheiro úmido e podre. Olhando para a janela, vi uma figura. Não consegui distinguir seus traços, mas parecia estar do outro lado, observando-me. O medo me dominou de tal forma que saí correndo sem olhar para trás, sem nem pensar em fechar a porta. Tranquei-me no meu quarto, tremendo, tentando convencer a mim mesmo de que aquilo era um sonho, um pesadelo. Mas eu sabia que não era. No dia seguinte, com a luz do sol entrando pelas janelas, as coisas pareciam normais, mas algo dentro de mim havia mudado. Estava mais atento e percebi que a sensação de ser observado nunca mais me deixou. E pior, os sons de passos voltaram, mas agora estavam dentro da casa. Às vezes, de madrugada, acordava com o som de algo se arrastando pelo chão, sempre vindo do quarto de hóspedes. Ignorava, tentando fingir que estava cada vez mais leve, mas minha sanidade começava a se desgastar. Os dias seguintes foram marcados por um crescente senso de desespero. A neblina nas janelas se tornava mais densa a cada noite, e o silêncio da casa era interrompido apenas pelos sons perturbadores que eu não conseguia explicar. O cheiro de podre que emanava do quarto de hóspedes parecia impregnar o resto da casa, e a sensação de estar sendo observado não me abandonava. Tentava encontrar conforto na rotina diária, mas o terror parecia se infiltrar em cada aspecto da minha vida. Uma noite, decididamente, não pude mais suportar o terror silencioso. Peguei uma lanterna e uma faca e fui até o quarto de hóspedes, determinado a descobrir o que estava acontecendo. A neblina nas janelas era mais densa do que nunca e o ar estava gelado, como se a própria casa estivesse sendo drenada de vida. Abri a porta do quarto com um empurrão firme e o que vi lá dentro
me fez recuar instintivamente. A figura, aquela mesma sombra grotesca que eu havia visto antes, estava ali. Desta vez, ela não estava do lado de fora, mas dentro do quarto, parada em um canto me observando. Seus olhos, ou o que pareciam ser olhos, brilhavam com uma luz fraca e perturbadora. A criatura tinha uma forma humanoide, mas seus membros estavam distorcidos e alongados de maneira bizarra. O ar ao redor dela parecia vibrar, como se fosse impossível que aquela criatura estivesse ali, como se fosse uma ruptura na realidade. Por alguns segundos, ficamos ali, eu e a criatura, sem nos movermos. Então ela começou a se arrastar na minha direção, emitindo aquele sussurro que eu já havia ouvido antes. Corri para fora da casa, sentindo o terror me consumir. Cheguei à estrada de terra e continuei correndo até a vila, sem conseguir pensar em outra coisa senão escapar. Quando finalmente cheguei à casa de um dos vizinhos, bati na porta com força. Quando me atenderam, falei rapidamente e sem fôlego sobre o que havia visto, mas era difícil acreditar em minhas próprias palavras. Eles decidiram vir comigo na manhã seguinte para investigar. Ao amanhecer, voltamos à minha casa no campo. Estava calmo e a casa aparentemente normal, mas ao entrar no quarto de hóspedes, lá estava a trilha de lama escura no chão. Não havia sinais da criatura, mas todos podiam ver que algo muito errado havia acontecido ali. A sensação de que algo estava observando não desapareceu, e a figura grotesca parecia ter deixado uma marca indelével na minha mente. Os vizinhos tentaram me confortar, mas o medo era palpável. Eu precisava sair daquele lugar rapidamente. Dias depois mudei-me para longe dali, mas o medo e as lembranças daquela noite nunca me deixaram. Ainda acordo no meio da noite suando frio com a sensação de que algo está me observando. E o pior é que, mesmo longe, sinto que não consegui escapar. Algo antigo, que habita aquelas terras há mais tempo do que qualquer um pode imaginar, ainda está me esperando. Talvez algum dia eu seja obrigado a voltar. É como se aquele lugar estivesse preso a mim e eu a ele, em uma conexão sinistra que transcende a compreensão humana. Ainda hoje, quando o vento sopra nas noites frias e ouço sons distantes, não posso evitar a sensação de que a criatura ainda está à espreita, esperando pelo momento certo para se manifestar novamente. O medo que senti naquela casa não foi apenas uma experiência isolada. Ele é uma sombra que se estende por minha vida, lembrando-me de que algumas histórias antigas não são apenas lendas, mas verdades sombrias que permanecem ocultas na escuridão, prontas para surgir quando menos se espera. E apesar de todos os meus esforços para esquecer, a lembrança daquela noite permanece um eco perturbador que nunca deixará de assombrar minha mente. Aqueles dias na vila, o campo, a casa e a criatura se tornaram parte de mim. Um lembrete constante de que, mesmo nas partes mais pacíficas e isoladas do mundo, os segredos mais terríveis podem estar escondidos à espreita. Aprendi da maneira mais difícil que algumas coisas são melhor deixadas não descobertas, pois o terror que vivenciei transcendeu o simples medo e se transformou em uma marca indelével na minha alma.